Hello, everybody. How are you? I'm fine. And you? Eu estou bem. E vocês? Animados para nossa aula? Então, let's study? Vamos estudar? Open your book. Abra um livro de vocês na page 32, na página 32. Na aula de hoje, nós vamos aprender o dare to be. Lembra o que é o verbo to be? É o is, o are e o am. Lembram? Hoje nós vamos aprender as 3 formas de nós utilizarmos, tá? Como se constrói na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa, ok? Afirmativa, negativa e interrogativa. Então, nós vamos sempre fazer o uso do there, mas mais o verbo to be. No caso aqui será o is ou o are, certo? Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Primeiro nós vamos ver a formação da frase na afirmativa. Affirmative, it's okay? Então nós iremos usar there is plus singular now. Então a gente vai usar o there is mais o substantivo no singular. Todo mundo se lembra singular e plural, né? Singular quando eu estou falando de apenas uma coisa, apenas um objeto, e o plural quando são 2 ou mais, certo? Então, recordando, o verbo to be is eu uso para o singular. Se eu tenho 2 ou mais, eu vou usar o are, que é o plural. Deixa aqui que a tia Joelma vai marcar para vocês observarem. O is eu uso no singular e o are eu uso para o plural. Lembram disso? Então, olha só. O there eu estou dizendo que tem algo. Então, vamos aqui para a nossa primeira formação dessa frase. There is a kitten downstairs. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem uma cozinha no andar de baixo. Como eu estou me referindo a apenas uma coisa, eu usei o singular. There is, ok? E o substantivo kitchen, ok? Então, tem uma cozinha no andar de baixo. Agora, vejam só quando eu quero me referir ao plural. 2 coisas ou mais. There are mais o substantivo no plural. Observem um exemplo. There are 4 bedrooms upstairs. Então, o que eu disse? Que eu tenho 4 quartos no andar de cima. Deu para ver a diferença? Então, quando eu estiver me referindo a apenas uma coisa, there is. Se são 2 ou mais, there are. Entenderam? Olha, na minha casa tem uma sala. Então, como que eu digo? There is a living room, porque eu tenho apenas uma sala. Porém, na minha casa tem 3 quartos. Então, como que ficaria? There are 3 bedrooms. Viu só? Se eu tenho apenas um, se existe apenas um, eu vou usar o there is. Olha aqui. There is. Se tem mais de um, there are. Observa aqui. There are. Viram a diferença? There is apenas uma coisa. There are 2 ou mais. Certo? Então, essa aí são frases afirmativas. Eu estou afirmando que existe algo. Agora vamos para as negativas. Observa aqui o exemplo.
Quando eu quero negar algo, eu vou seguir a mesma estrutura da frase afirmativa. A única coisa que eu vou acrescentar é um not. Vejam só, a tia Joelma já ensinou para vocês quando eu uso a forma contraída, né? Então, esse isn't é o mesmo que se eu estivesse dizendo is not. É o mesmo que is not. Lembram disso? A diferença que aqui no livro está na forma contraída. Como está na forma contraída? Isn't. Mas era o mesmo que se eu tivesse escrito there is not, certo? Mais o substantivo no singular. Então, olha só. There isn't a bathroom outside. Então, o que eu disse? Que não tem um banheiro no lado de fora. Então, there isn't a bathroom outside. Não tem um banheiro. Viram que é a mesma estrutura? Eu só acrescentei um not depois do is, certo? Agora vamos para o plural. There aren't two living rooms upstairs. Então, o que eu disse? Que não tem duas salas no andar de cima. Então, there aren't two living rooms upstairs. Não tem duas salas no andar de cima. A mesma coisa que a tia Joelma disse. Está na forma contraída. Aren't é o mesmo que are not. Olha, é o mesmo que are not. Lembram disso? Are not, certo? Então vamos voltar à estrutura. Se a minha frase é afirmativa, eu uso there is no singular, there are no plural. Se eu quero negar, aqui eu disse que eu tenho uma cozinha no andar de baixo e eu disse que eu tenho 4 banheiros no andar de cima. Já no exemplo aqui da negativa, eu disse que eu não tenho um banheiro do lado de fora. Então, o que eu fiz? Eu usei o not logo após o is. E quando eu uso o plural, eu uso o not logo após o are. Até aqui tá fácil de entender? Então, nós vimos a afirmativa, a negativa. Vamos agora para a interrogativa? A forma interrogativa? Quando eu falo de forma interrogativa, eu estou falando de questions. Eu estou fazendo uma pergunta, não é isso? A interrogativa, quando eu tenho uma frase interrogativa, eu estou perguntando algo. E aí eu uso o ponto de interrogação. Observe só. Lá no exemplo, eu usei there is. Quando eu vou fazer uma interrogativa, é só eu inverter. Vejam só. Eu não uso there is, eu uso is there. Eu só inverto. Primeiro eu coloco is, depois eu coloco there. Viram? Quando eu estou afirmando, eu digo assim, ó. There is. Já tem os aqui. There is. Certo? Isso. Então, olha só. Is there a garden outside? O que eu estou perguntando? Tem um jardim do lado de fora? Então, eu fiz uma perguntinha. Se eu fosse afirmar, eu ia usar there is
a garden outside? Como eu estou perguntando, o que eu fiz? Eu coloquei o is primeiro e depois o there. Viu só? É só a gente inverter. O is vai lá para frente do there, certo? É a mesma estrutura, só inverto. Então, quando eu estou afirmando, there is. Quando eu estou negando, eu coloco um. E quando eu estou perguntando, é só eu coloco o is ou o are lá na frente. Vamos para um exemplo de uma perguntinha no plural. Are there children playing in the garden? Tem crianças brincando no jardim? Viram só como essa frase está no plural? Children é crianças. Então, como ela está no plural, eu não posso usar o is, eu tenho que usar o are. Deu para entender? Agora vamos para a resposta. Se é uma question, tem que ter uma resposta, não é mesmo? Para toda pergunta, vamos para uma resposta. Então, olha só. Is there a garden outside? Se a minha resposta é afirmativa, yes, there is. Agora, se não tem, no, there isn't. Ou no, there is not. Ok? Então, não esqueçam. Afirmativa, eu uso o yes. Negativa, eu uso o no. A estrutura, olha só, a mesma. Yes, there is. No, there is. Aí o not, aqui no finalzinho novamente. Quando é no plural, yes, there are. No, there aren't. Certo? Vamos para mais um exemplo. How many bedrooms are there in a house? Quantos quartos tem na sua casa? A resposta: There are 4 bedrooms. On downstairs and 3 are upstairs. Então, na minha casa tem 4 quartos. Um fica onde? Um fica no andar de baixo e 3 no andar de cima, certo? Então, olha só, quando eu faço uma perguntinha, ou eu tenho uma resposta curta, yes ou no, ou quando é uma pergunta mais complexa, né, que eu tenho que dar detalhes, aí segue esse exemplo aqui. Olha esse quadrinho, é o que a Djalma acabou de falar, dos contractors. There is fica there is dessa forma. There is not fica there isn't. Eu posso contrair aqui no there ou eu posso contrair aqui no is not, certo? Agora, there are not, there aren't. Essa aqui é a forma contraída, a forma reduzida, certo? Ambas estão corretas. Você pode utilizar aquela que você achar melhor, ok? Ficou fácil? Vamos recordar então o que nós aprendemos? Então, nós aprendemos a estrutura afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos lá, recordando. Afirmativa, there is, mais o substantivo no singular. Se ela for uma frase no plural, there are, mais o substantivo no plural. Opa, acho que eu já. Deixa eu voltar aqui, acho que eu falei errado, hein? Afirmativa, there is, ela está no singular. Então, o substantivo no singular. There are está no plural. Então, o substantivo no plural, certo? Na negativa, basta eu acrescentar o not. Então, afirmativa, there is ou there are. Negativa, there isn't ou there aren't. E aí nós temos as questions, que são as interrogativas. O que eu faço? Basta eu colocar o is ou o are lá no início da frase. Eu só faço essa inversão, certo? E aí eu tenho as respostas. Se a minha resposta for afirmativa, no singular, yes, there is. Ou no, there isn't. Se for no plural, yes, there are. Ou no, there aren't.
E aí eu tenho aquela perguntinha que eu preciso detalhar na minha resposta, né? How many bedrooms are there in a house? Né? Quantos quartos tem na sua casa? Não tem como eu responder uma resposta curta, yes or no. Eu tenho que responder quantos quartos tem na minha casa, certo? E aí vem esse quadrinho que está me mostrando as contractures, certo? Agora, vamos treinar um pouquinho? Eu vou deixar isso de homework para vocês, tá bom? Para vocês praticarem e aí vão gravar, não vão esquecer mais, não é mesmo? Então, number one, aqui na página 32, na página 32, está pedindo para vocês, baseado na figura do exercício 5, lá na página 31, vocês vão escrever sentenças usando o dare to be. Tia Joelma vai dar um exemplo para vocês. Olha só, entre parênteses tem um bedroom. Aí vocês voltam lá na página 31, no número 5, tem um desenho de uma planta de uma casa. Aí vocês irão contar quantos bedrooms tem nesse desenho, tem nessa imagem, nessa planta, né? Na planta de uma casa. Aí vocês contam e deixa a tia Joelma ver aqui. Quantos quartos tem? Tem um bedroom só, de acordo com essa imagem. Se tem um bedroom só, está no singular. Então, como que ficaria a minha resposta? There is one bedroom in the house. Tem um quarto na casa. Vejam só, chairs. Por aqui, ó, eu já sei que é plural. Chairs, cadeira, está no plural. Então, eu não posso usar there is. Eu tenho que usar there are, certo? Então, vocês vão lá na planta da casa, na imagem, conta quantas cadeiras tem e coloca there are o número de cadeiras que tem lá na imagem. Deu para entender? Então, bedroom, kitchen, chairs, cadeira, almofadas, portão, TV, televisão, bathroom, banheiro. Certo? Tá fácil, não tá? Vamos para o próximo exercício, number 2. Ainda baseado no exercício 5. Só que agora vocês irão desenhar your house. Vocês irão fazer o desenho da sua casa ou do seu apartamento, né? Aí o que vocês vão fazer? Baseado lá naquela imagem. Vocês irão desenhar quantos cômodos tem, quantos bedrooms, quantos bathrooms, live room. Aí vocês façam o desenho e depois que vocês fizerem esse desenho, vocês irão descrever usando there is ou there are, exatamente como vocês fizeram o exercício número 1, entendeu? Só que agora é baseado na sua casa, certo? Então vocês vão colocar there is one kitchen. Só tem uma cozinha ou tem duas? Se tiver duas, não é there is, é there are, certo? Descrevam no número 3 de acordo com o desenho que vocês fizeram, certo? O number 4, número 4, você também faz essa perguntinha. How many bedrooms are there in your house ou apartamento? Né? Aqui você vai perguntar para alguns friends, para alguns amigos. Então, o que vocês podem fazer? Colocam name, façam a question e em seguida a resposta. Aqui nós temos um espaço para perguntar para vários friends. Mas se vocês perguntarem para 2 ou 3, já dá para ir treinando, já que nós estamos em casa. E aí nós não estamos na sala com muitos coleguinhas, vocês podem perguntar para aquele coleguinha que você tem costume de mandar mensagem, conversar pelo celular, pelo telefone, certo? Então, esse exercício está na página 34. Vamos para a página 35? Nós já estamos finalizando essa unidade. Na página 35, answer the questions. Vocês irão responder essas perguntinhas.
Quanto mais exercício a gente faz, mais a gente aprende. Viu que esses exercícios, tudo utilizando a estrutura que a tia Joelma ensinou para vocês? Então, olha só, primeira perguntinha: do you live in a house ou in apartamento? Né? Onde que você mora? Numa casa ou num apartamento? Aí você vai responder: I live in a house ou I live in an apartment. E aí nós temos a perguntinha B. Se você is it in the city ou in the country city? Countryside. Nós estamos na city, né? Na cidade. Então você vai falar que a sua casa é na city. Acho que todos nós moramos na city, não tem ninguém que mora afastado, né? Aí a perguntinha C, how many bathrooms are there? Né? Quantos banheiros tem lá? Utilizando a estrutura que a tia já me ensinou. There are. E aí vocês coloquem a quantidade. Na letra D, a tia Joelma quer saber quartos. E na letra E, quer saber se tem um jardim na sua casa. Lembra daquela resposta curta? Aí vocês vão colocar yes, there is ou no, there isn't, certo? O number two é a mesma entrevista, porém você irá fazer com um coleguinha, certo? Classmate, um coleguinha de sala, ou se não pode ser um amigo, um friend também que você queira entrevistar, talvez um priminho, tá bom? Aí você vai responder essas perguntinhas. Vamos lá agora para a página 36, página 36. Na página 36, number 3, write a paragraph, use the information about your classmate. Então aqui você vai falar um pouco como você entrevistou um amigo, um friend ou um colega de sala, você vai escrever um parágrafo relatando o que tem na casa dele, de acordo com o que ele respondeu. Aí vocês usam a estrutura there is e there are, certo? E por último, number 4, é recordando o que nós estudamos na aula passada. Vocês irão escrever, de acordo com a imagem, qual é o nome da parte da casa. Olha só, eu tenho um portão, um telhado, uma porta, uma caixinha de e-mail. Vocês aprenderam na aula passada o nome desses locais em inglês. Do you remember? Vocês se lembram? Claro que sim, né? Agora, se esquecer, é só voltar na aula passada, ok? E aí, nós finalizamos essa unidade, esse capítulo da unidade 1, da Uni 1, certo? Ó, por hoje é só. Façam, se tiver dúvida, perguntem para a tia Joelma, voltem nas páginas anteriores, que na próxima aula a tia Joelma faz a correção com vocês, ok? Então, ó, kisses, muitos beijos. Por hoje é só. See you next class. Vejo vocês na nossa próxima aula. Bye, bye!